Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel Paz e hoje estaremos iniciando mais uma aula a respeito de Photoshop. Muito bem, a gente está aqui no Photoshop e hoje a gente vai estar abordando duas ferramentas que são essenciais para você estar utilizando, nos seus trabalhos aí no Photoshop, você que está iniciando, querendo conhecer mais a respeito do Photoshop. Essas são duas ferramentas essenciais para você estar utilizando ela, que no caso seria o laço poligonal, e a ferramenta de varinha mágica. Ambas ferramentas são essenciais para você estar utilizando no Photoshop. Você que quer selecionar máscaras, você quer que recortar uma foto, alguma coisa assim, são duas ferramentas essenciais para você estar utilizando para realmente você conseguir desenvolver um corte muito bom com uma alta qualidade dentro do Photoshop, beleza? Estaremos iniciando com a varinha de laço poligonal. Dentro da barra de ferramentas do Photoshop, existem três laços, de laços dentro do Photoshop, que seria o laço normal, o laço poligonal e o magnético. Eu geralmente utilizo o laço poligonal, por quê? A ferramenta de laço não é interessante pelo fator que você tem que deixar o mouse clicado e você vai selecionando, e a partir do momento que você faz a seleção, ela própria ela entende o risco que você está fazendo. O problema disso é que, se você reparar aqui, ficam áreas em que não é própria para o recorte. Então, às vezes, você quer selecionar uma área bem mais específica, então não fica legal você utilizar a ferramenta de laço normal. A magnética é a mesma coisa, ela vai fazer mais ou menos essa função, porém ela vai compreender, o Photoshop ele vai processar e vai compreender onde que é melhor ele tem que colar e fazer essa linha, esse tracejado para você criar a máscara. Então não fica tão interessante, Quando você quer fazer um corte profissional, quando você quer fazer um corte realmente que exija que fique bem certinho, é interessante você utilizar a ferramenta de laço poligonal. Existem inúmeras ferramentas dentro do Photoshop para você utilizar, para você fazer seus recortes, como a Pen Tool e entre outras que existem para você criar máscaras, Isso vai realmente de gosto para cada pessoa que utiliza o Photoshop, o que ela acha mais fácil, de estar utilizando. Eu particularmente gosto bastante de utilizar o laço poligonal. Eu criei um costume de utilizar ele, Então cada designer ele tem um jeito de trabalhar, então automaticamente cada um utiliza de uma forma que queira, beleza? Então a gente vai estar recortando esse carro aqui, A foto ela tem um tamanho de uma qualidade muito boa. Isso é interessante a gente compreender que quanto maior a qualidade da imagem, mais fácil vai ser de recortar. Por quê? Porque quando você dá bastante zoom, estou dando 400 de zoom, a qualidade da minha imagem aqui ela não está pixelizando tanto. Então eu consigo ver, tem uma definição boa para eu conseguir selecionar essa minha máscara, entendeu? A definição da imagem ela tá com uma qualidade boa, então eu consigo compreender o que é cada coisa. Aqui é o retrovisor do carro. Então, quanto maior a qualidade da sua imagem, melhor é para você conseguir colocar ela até dentro do banner que você vai criar, da arte que você vai estar criando, Porque, exemplo assim, a maioria das artes hoje desenvolvidas para social media, elas são 1080 por 1080 pixels ou 1350 por 1080. Então é interessante você compreender que existe necessidade de você ter uma imagem que seja maior do que isso, porque senão quando você colocar no seu banner ela vai perder qualidade, então não vai ficar legal. Nem o recorte vai ficar tão legal, porque você não vai conseguir compreender o que é a área que você quer recortar ou a área que você quer apenas selecionar. Isso não é tão legal, quando você quer pegar uma imagem de alta qualidade. Então aqui eu vou estar recortando, eu vou estar acelerando o vídeo, para a gente finalizar isso aqui rapidinho. Muito bem. A gente chegou aqui no final da seleção, eu já selecionei tudo, e a partir do momento em que eu chegar aqui perto do primeiro ponto que eu comecei a minha seleção, você pode reparar que o que acontece? A imagem ali do laço poligonal, ela fica com uma bolinha ao lado.
Tá vendo? A partir do momento em que eu coloco essa bolinha, o que que essa bolinha significa? Essa bolinha significa que eu estou fechando a minha seleção, que ela teve um início, eu selecionei tudo que eu preciso e ela chegou ao final e eu vou conectar uma seleção com a outra, né? Então, a partir desse momento, quando eu clico, ele transforma tudo que eu recortei, né? Tudo que eu pedi para selecionar em uma seleção mesmo. Isso é muito interessante. Agora, uma das coisas que eu vou ensinar aqui é o que? Além de você utilizar essa seleção, vamos supor que você fala, Gabriel, eu fiz a minha seleção, porém, vamos supor aqui que eu passei reto aqui no retrovisor. Eu não consigo, eu vou retirar o retrovisor aqui só para vocês compreenderem. Gabriel, eu passei reto aqui no retrovisor, igual tá aqui. E como é que eu faço para adicionar esse retrovisor? Eu vou ter que refazer a minha seleção inteira? Não tem isso. Você pode utilizar as ferramentas do próprio laço poligonal. Quais são essas duas ferramentas, né? As duas modalidades que você tem dentro do laço poligonal, que é apertar o Shift ou apertar o Alt. Qual é a função disso? A partir do momento que você aperta o Shift, você pode reparar que aparece um maisinho ali do lado do ícone do laço poligonal. Qual é a função dele? Você adicionar uma parte na seleção você adicionar uma seleção dentro da seleção que você próprio fez. Então você tá aqui, exemplo, eu esqueci de adicionar o próprio retrovisor. Então eu posso apertar o Shift, com o Shift apertado, eu faço um primeiro clique. Depois que eu fiz esse primeiro clique, pode perceber que o lado ele continuou com o maisinho. Se eu soltar o mais, eu soltei o Shift e eu posso realizar toda a minha seleção aqui, né, do retrovisor sem problema algum. Fiz minha seleção, cheguei perto de novo do meu início, da primeira vez em que eu utilizei a seleção, apareceu a bolinha. Se apareceu a bolinha, quer dizer que eu vou fechar essa parte da seleção que eu pedi para acrescentar. Coloquei, a seleção ela foi adicionada no retrovisor. A mesma função quando você aperta o Alt. Apertei o Alt, ficou um menos. Então, Gabriel, eu não quero o retrovisor, eu quero retirar o retrovisor. Muito bem, você pode apertar o Alt, fazer a mesma coisa, selecionar onde você não quer que apareça mais dentro da sua máscara, e a partir do momento em que você ou chega até a bolinha ou você aperta o Enter, ela retira, né, aquilo que você pediu. No meu caso, eu quero que o retrovisor contenha na imagem, né, porque isso faz parte do que eu quero recortar. Então eu apertei o Shift e pedi para aparecer a seleção. Muito bem. Nesse caso, existe um comando que se chama Ctrl J. O Ctrl J ele serve para você recortar, né, o que você está selecionado, né, criar uma camada com o que está selecionado. Então apertei o Ctrl J, toda aqui a minha seleção ficou perfeitamente recortada. E você pode perceber que a partir do momento que eu dou bastante zoom, existe um recorte muito bom aqui, que eu posso colocar em qualquer imagem. Eu posso colocar numa foto de uma rua, eu posso colocar na foto, né, em qualquer banner que eu quiser. Então eu vou fazer a respeito de um banner sobre mecânica, eu vou fazer a respeito de algo relacionado a carro, eu posso perfeitamente acrescentar essa imagem, né? Eu não preciso procurar uma imagem lá no Google, PNG, exemplo, com fundo transparente, que na verdade a maioria delas é com uma qualidade extremamente baixa. Eu posso sim pegar uma foto com uma alta qualidade e recortar ela e ter um excelente resultado com isso. Muito bem. Agora a segunda ferramenta que eu vou estar ensinando para vocês é nessa imagem aqui. O que acontece? Nós designers, a gente quer muita agilidade no nosso processo. Então vocês podem perceber que mesmo eu precisei acelerar o vídeo, porque realmente isso leva um pouco de tempo. Você recortar uma imagem, né, ver os detalhes certinho para não faltar nada na imagem, né, no seu recorte e tudo mais, isso leva um tempo. Então o que acontece? A gente tem que compreender que existem algumas ferramentas que o Photoshop desenvolveu que servem para facilitar o nosso trabalho. Nessa foto aqui que está na tela, o que acontece? A gente tem uma compreensão, a gente pode utilizar uma ferramenta de varinha mágica. Qual é a função dela? Fazer uma seleção, porém de uma única cor específica que o próprio Photoshop vai compreender. Então, exemplo assim, os tons, eu quero retirar os tons, eu quero selecionar os tons brancos. Então, nesse tipo de imagem, eu consigo fazer dessa forma. Se eu pegar essa imagem aqui, da árvore aqui e tudo mais,
não vai dar certo. Por quê? Porque tem inúmeros tons de verde, inúmeros tons de cinza, né? E isso não vai dar certo. Então, se eu clicar exemplo aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai selecionar algo totalmente aleatório. Ó. Eu cliquei, ele selecionou o chão, selecionou o verde. Se eu clicar de novo, ele vai selecionar um verde escuro. Se eu selecionar a tampa do carro, ele vai começar a selecionar um pedaço aqui de cima do teto, vai selecionar essa barra de metal ao lado. Então, esse tipo de ferramenta, para esse tipo de imagem, não dá certo. Agora, quando você se depara com uma imagem que tem um fundo totalmente branco e um carro tem uma cor totalmente diferente, contrária ao branco, a gente consegue utilizar essa ferramenta e conseguir uma qualidade muito boa de recorte. Então eu vou fazer um único clique no branco, olha o que acontece. Minha foto foi quase toda selecionada. Eu consegui agilizar o processo de recorte. Então isso é muito interessante. Só que indiferente disso, você pode perceber que teve várias áreas em que o Photoshop não compreendeu o que era para recortar. Principalmente ali no farol, né? Então o que acontece? Se eu pegar minha ferramenta de laço, que é a mesma ferramenta que eu estava ensinando com vocês, eu posso adicionar, né? Então, de novo, apertei o Shift e eu vou selecionar essa parte do farol. A partir do momento que eu selecionei, ela foi selecionada dentro dessa imagem, tá vendo? Só que no caso, o que eu fiz? Se vocês perceberem, eu apertei o branco. Apertei no branco, ele selecionou o branco. Uma das coisas que vocês têm que anotar também é um comando que chama Ctrl+Shift+I, que ele serve para inverter a minha máscara. Então isso é muito interessante, porque o que acontece? O I, ele está selecionado toda a parte do branco. Então se eu apertar um Ctrl+J, que é o que eu ensinei para vocês para recortar apenas a parte que eu estou selecionado, o que vai acontecer? Ele vai recortar toda a parte branca e o carro vai sumir. Só que se o meu objetivo no caso é selecionar o carro, então eu posso inverter essa camada, que aí tudo que na verdade, ao invés de ele estar selecionando tudo que é a parte branca, ele está selecionando a parte do carro. Então é bem interessante você estar trabalhando isso, você treinar bastante isso, né, com as suas fotos que você está recortando, que é realmente para você conseguir trabalhar bem. Você consegue executar isso, serve para isso. Você utilizar o laço poligonal serve para inúmeras coisas. Então isso é bem interessante você estar trabalhando. Ó, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou removendo uma parte da seleção, porque eu estou percebendo que quando eu cliquei na ferramenta do laço mágico, na varinha mágica, perdão, ela entendeu que essa área aqui faz parte do carro, e não faz. Essa parte cinza aqui, ela não faz parte do carro. Essa sombra, né, esse fundo branco. Então eu apertei o Alt e eu estou desselecionando essa área, que é para eu, quando for deletar o fundo, ela ir embora junto, entendeu? Então isso é bem interessante você estar trabalhando, porque dependendo do tipo de imagem, às vezes você exige, às vezes são várias imagens que você precisa recortar, tá vendo? Então agora eu consegui recortar rapidamente o carro, né? A diferença de tempo que eu levei para recortar, exemplo, esse carro em comparação ao outro é muito menor. Então, dependendo do tipo de arquivo que você consiga, você consegue utilizar várias ferramentas do Photoshop que vai te auxiliar para velocidade de recorte. E isso é bem interessante. Lembrando, claro, que ambas as imagens que eu peguei são de alta qualidade. Se você pegar uma imagem de 500 por 500, 400 por 400 pixels e você utilizar, né, a varinha mágica, ela não vai reconhecer tão bem o branco. Então, automaticamente, seu recorte não vai ficar muito bom também, tá bom? Então, é interessante você sempre pegar uma imagem de alta qualidade, né, para você recortar sempre em alta qualidade para você conseguir executar, né, um recorte muito bom, você conseguir ter uma qualidade de recorte muito boa. Eu dei um Ctrl+J agora e tá perfeitamente recortado, tá vendo? Ele ficou muito bom o recorte, ele recortou até a anteninha, ele reconheceu a antena, né? E eu consegui um recorte muito bom. A gente consegue, claro, com o tempo, se você quiser realmente, você pode refinar um pouco mais o seu recorte, você pode realmente
melhorar cada vez mais, aperfeiçoar mais. E essa ferramenta é excelente para você, ela é essencial, na verdade, para você conseguir utilizar ela no Photoshop, que você consegue utilizar em inúmeras coisas, né? Seja com máscaras, seja com recortes, seja com seleções. Então existem inúmeras coisas que você consegue utilizar, né? Você consegue fazer dentro do Photoshop utilizando essa única ferramenta, beleza? Então eu espero que tenha ajudado, que isso realmente possa auxiliar você aí nos seus estudos do Photoshop, você que está iniciando, né, nessa carreira de design, ou você que talvez é um fotógrafo, quer aprender cada vez mais um pouco mais do Photoshop, quer utilizar, né? Ou você que é curioso mesmo, gosta de Photoshop, gosta de editar imagens, está realmente precisando conhecer algo novo a respeito do Photoshop. Espero que tenha ajudado. Você pode me procurar no Instagram, no YouTube, né, que eu vou estar sempre postando novas dicas relacionadas a fontes, né, tipografias, cores, né, dicas do próprio Photoshop. Então eu espero que tenha ajudado e até mais.